E o Comitê Olímpico Internacional decidiu reduzir a oferta de carne nas 13 milhões de refeições que serão servidas aos atletas e também ao público durante as Olimpíadas de Paris neste ano. O COI se baseia no argumento de que a carne representa uma ameaça ambiental, sendo o setor de proteína animal o principal responsável pelas emissões de carbono e pelo aquecimento global. Para a gente entender melhor o impacto disso nas alimentações dos atletas, o Ligados no Esporte recebe agora a Letícia Moreira, ela que é nutricionista especialista em dietas, com foco em emagrecimento e esporte de endurance. São aqueles esportes de resistência. Letícia, muito boa noite para você, obrigado pela participação aqui no Ligados no Esporte na RFTV. Primeiro, eu acho interessante a gente falar do impacto dessa, eu não sei se eu posso chamar de dieta, e é você que vai me falar isso, mas dessa decisão com relação a um atleta de alto rendimento, como nas Olimpíadas, né? Boa noite, Gustavo, é um prazer estar falando aqui com vocês, né? Hoje eu sou defensora do consumo da proteína animal, né? Tanto para as pessoas, né, comuns, quanto para atletas de alta performance, né? E essa notícia de que o Comitê Olímpico vai restringir o consumo de proteína animal não só para os atletas, mas também para o pessoal que vai estar lá fazendo as mídias, né, o público que vai estar lá, isso pode ter um impacto muito grande, né, na saúde dessas pessoas. A gente sabe da importância da proteína animal, né, da qualidade nutricional. A proteína, ela é muito importante para o desenvolvimento desses atletas, né? Os atletas, eles precisam de um aporte nutricional adequado. Não só, né, os atletas, já que a restrição, ela vai acabar vindo para o público geral, né? Os atletas, eles vão tirar as quantidades da carne, né? Mas a população que vai estar lá, eles vão consumir menos 60% de proteína animal. Então, isso é algo bem preocupante em questão, né, da nutrição dessas pessoas durante as Olimpíadas. E uma preocupação grande com relação a isso é que o mundo ele vai se virar, né, todos os olhares para as Olimpíadas. Então, qual será o impacto disso, já que os atletas acabam sendo ídolos, muitas vezes de crianças? Então, qual será o impacto disso pós-Olimpíada? Então, essa decisão do Comitê Olímpico é uma decisão muito irresponsável, principalmente no que diz, né, a saúde da população em geral. Quando a gente fala, né, você citou aí a palavra impacto, né? As Olimpíadas é uma competição de tiro curto. Em diversas modalidades, o atleta, ele vai passando de fase para tentar uma medalha olímpica, e aí ele compete todos os dias ou mais de uma vez por dia por conta do período olímpico. Quando você fala de um impacto, pensando numa dieta, é lógico, a gente vai variar de modalidade por modalidade dentro da gama que é nas Olimpíadas. Qual é o impacto nutricional para o corpo de um atleta que tem que se recuperar de uma maneira mais rápida, né? E aí ele tendo essa opção de menos proteína, vamos dizer assim? Sim, a proteína animal, né? A gente fala de proteína e muitas vezes as pessoas só correlacionam a questão da proteína. Mas a carne, por exemplo, a carne bovina, ela é uma carne que ela tem um valor nutricional bem significativo. Então, possui ali vitaminas importantes, minerais importantes, e isso tem um impacto grande nesses atletas, já que os atletas, eles necessitam de um aporte nutricional adequado. E muitas vezes, não só a alimentação dá conta desse aporte nutricional, e às vezes os atletas precisam além de uma suplementação. Então, você já imaginou, né, da restrição do consumo de carnes em geral, e o que pode
acontecer, por exemplo, nesse período, né, que esses atletas não vão estar tendo um aporte nutricional adequado e que vão estar competindo, né, muitas vezes, como você disse, mais de uma vez por dia, né, tem atletas que as modalidades às vezes são várias competições no dia. Então, esse impacto é muito grande, apesar, né, do pequeno período das Olimpíadas, mas eles precisam ter um consumo adequado para, né, repor as perdas que vai acontecer durante as competições. E aí existe como esse atleta se preparar antes, vamos dizer assim, uma dieta mais equilibrada, uma dieta diferente, antes de chegar, por exemplo, ao período das Olimpíadas, ou não tem como? Porque a gente tem que pensar também que lá o gasto calórico é muito maior do que no treinamento e tudo mais, né? Tudo que envolve, inclusive, esse período. Sim, uma alimentação, né? Eu sou defensora da proteína animal, mas eu sou defensora da alimentação com comida de verdade, né? Então, esses atletas, eles precisam, obviamente, que os atletas, a maioria, em sua maioria, tem, né, profissionais ali que os acompanham, né? Então, o consumo da carne é muito importante nessa preparação. Obviamente que cada atleta, eles vão ter os seus estilos de alimentação, né? Mas para aqueles atletas que consomem carne, que consomem a proteína animal, é importante ter, né, essa base de proteína para que possa chegar aí nas Olimpíadas ou em qualquer outra competição com uma nutrição adequada, porque isso interfere em todos os aspectos, não só na performance, mas também na saúde desses atletas. Por isso essa preparação, né? Quando a gente fala de um atleta de alto rendimento, e nos Jogos Olímpicos só tá lá quem está no altíssimo rendimento. Ele tem que se preparar, seja com treinamentos, né? E a gente fala práticos, mas também esse tipo de dieta. E aí existe essa outra preocupação que você entrou nessa nossa entrevista falando sobre o que pode ser essa decisão do COI pós-Olimpíadas. E aí eu falo pensando no próprio atleta, naquele atleta que foi até lá ou aquele atleta que sonha um dia disputar umas Olimpíadas. Caso dê certo ou não essa dieta, essa restrição que será testada, entre aspas, né? Porque esse atleta pode estar fazendo isso antes, mas de fato nas Olimpíadas, né? Exatamente. Como eu disse para você, né? O pós-Olimpíada que talvez seja uma preocupação. A gente entende, né, que cada um tem a sua forma de alimentar, mas questões ideológicas, por exemplo, não pode fazer com que toda uma população que vai estar nas Olimpíadas restrinja um alimento de alto valor nutricional, né? Então, isso pode vir a ter impactos mais para frente, justamente porque são questões impostas, né? Essa ideologia muitas vezes é imposta e sem uma base científica adequada para que retire essa proteína da alimentação. Se nós pensarmos em questões ambientais, né, a gente também deveria pensar nos transportes. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que não se foi pensado, né? Todas essas pessoas vão até as Olimpíadas, muitas vezes de avião, né, combustível fóssil, que também vai estar aí contribuindo para o aquecimento global. Então, eu acho que essa decisão, né, do Comitê Olímpico, ela foi uma decisão infeliz. E a gente vai entender melhor ainda acompanhando as Olimpíadas, vendo resultados e até mesmo entrevistas, vamos dizer assim, desses atletas que podem ou não estar sentindo a falta, né, dessa proteína animal. Letícia, muito obrigado, viu, pelas informações, pela participação aqui. É legal a gente esclarecer, a gente está no ano olímpico, é importante demais para o esporte e qualquer tipo de alteração no esporte e num evento desse tamanho, ele pode alterar, sim, sem dúvida, a sociedade. Obrigado, viu? Exatamente, eu que agradeço. Obrigada.